Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao podcast da Semana Pedagógica do SBET. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a crise dos refugiados e a crise geopolítica. Para isso, trouxemos a Thaís, que trabalhou no Cefras, uma instituição que atua diretamente no acolhimento de migrantes e refugiados. Muito obrigada por estar aqui hoje, Thaís. Oi, obrigada pelo convite. Fico muito feliz, assim. Foi um trabalho muito importante na minha vida, poder trabalhar com os refugiados e os imigrantes. Então, é um convite muito legal. Ai, que Obrigada. bom. E para começar, você poderia nos explicar um pouquinho sobre o que é a crise de refugiados no Brasil? Então, eu acho que para a gente começar a falar sobre imigração e refúgio, a gente precisa entender que todo ser humano, ele desde no início da nossa história de ser humano, a gente começou andando por aí. A gente não era pessoas que tinham lugares específicos, que moravam em lugares específicos, nós vivíamos para sobreviver. Uhum. Conforme a história foi se desenvolvendo, a gente conheceu o fogo, a gente foi virando sedentário e a gente foi se desenvolvendo historicamente para construir fronteiras. E essas fronteiras, elas não são geográficas, né? Às vezes pode acontecer por motivos geográficos, né? Com os mares e tudo mais, mas essas fronteiras, elas são imaginárias e elas são criadas pelos seres humanos, né? E aí a gente entra na questão geopolítica, que a partir do momento que o ser humano incide e inventa as fronteiras e cria países, a gente começa a criar conflitos, porque a gente cria questões de poder. A gente viu lá as histórias dos bárbaros, o Império Austro-Húngaro que criava lá, quem estava aqui dentro era civilizado, quem estava fora era bárbaro e precisava ser dominado. Então a gente cria ali dentro dessa história espaços para a gente discutir territórios, né? E Uhum. falar esse é o meu território e o outro está fora do território, ele não permite esse espaço, ele não pode existir aqui dentro, né? E aí a gente vai criando questões políticas, questões culturais, a gente vai disseminando outras questões, o mundo foi se desenvolvendo até a gente chegar hoje em dia com as imigrações, né? E o Brasil, ele é um país de imigrante, né? A gente Sim. tem os povos originários que estão aqui desde sempre, mas o Brasil, desde a migração forçada até os imigrantes que chegaram convidados, né, os italianos, os japoneses, outras migrações forçadas que aconteceram devido às guerras também, questões geopolíticas que aconteceram, o Brasil ele foi criado por essas pessoas. E a gente hoje em dia no Brasil entende que a migração ela faz parte do nosso cotidiano, né? Então Sim. eu acho que é muito importante ressaltar E como também. você acha que essa crise de refugiados afeta no Brasil, tanto positivamente quanto negativamente? Assim, o que você acha que influencia as pessoas virem para o Brasil? Seria a economia, saindo de outros países? O que você acha? Então, o Brasil ele é um país muito acolhedor, né? A gente assinou um pacto com a ONU que, como eu falei, né, o Brasil é um país que é de imigrantes, que é Uhum. construído pelos imigrantes, a gente é um país que acolhe. Então, nós temos políticas que facilitam a vinda das pessoas ao Brasil, que facilitam os processos de até conseguir conquistar seus direitos aqui, né? Acesso a direitos básicos como educação, a criar uma conta bancária, a ter, né, os documentos, o protocolo, outros documentos que são facilitados, né? Uhum. E tem alguns países, como a Venezuela, que o Brasil possibilita que qualquer pessoa entre e peça refúgio e o refúgio é dado automaticamente. Nossa, não sabia. Tem, ó, eu acho que se eu não me engano, a Síria, a Venezuela é uma certeza, tem outros países também que é assim automático. Entrou aqui, você vai ser reconhecido e é um processo muito interessante Nossa. esse. E qual é o impacto negativo para nós brasileiros? Eu acho que não existe. Eu Não? acho que o maior impacto negativo é para os imigrantes que chegam, Uhum. porque eles sofrem muito preconceito. Sim. E aí a gente tem ainda uma questão muito importante, que é quem é esse imigrante? Às vezes, se for um imigrante europeu,
ele vai ser visto de uma forma no Brasil. Uhum. Agora, quando a gente fala sobre refugiados que vêm de locais, por exemplo, América Latina, quando a gente fala de refugiados que vêm de países africanos, a gente fala sobre pessoas que sofrem muito preconceito no Brasil. Porque falam, estão roubando os empregos das pessoas. Até o racismo mesmo, né? Que é estrutural. A gente vê pessoas de países africanos que são retintas chegando aqui, que sofrem um racismo muito, muito forte, assim. Diversas vezes dentro do centro de acolhida, a gente passou por situações de imigrantes sendo abordados pela polícia, e aí, às vezes, eles passam por situações, por exemplo, de chegar, querer comprar um celular, não sabe onde, às vezes compram um celular que não era, veio roubado e tudo mais. E aí ele está muito vulnerável a várias situações aqui, Sim. né? Passou até no Fantástico recentemente um caso disso, né? Que o imigrante chegou até a falecer dentro do aeroporto porque ele estava com uma bactéria, enfim. Então... Acontece muito, assim. Eu tive um caso de uma imigrante que chegou quase a ser... Ela foi detida, ela não foi presa porque a gente acionou advogados, mas porque ela foi enganada por um brasileiro, comprou um celular que havia sido furtado. Nossa. E aí a polícia pegou ela. E aí, como ela estava com um celular extraviado, ela que levou a culpa, mesmo sem falar a língua brasileira, né? Caramba. E quando você trabalhava no Cefras, o que mais você via, assim, que mais te impactou para falar um pouco pra gente sobre os migrantes, o que mais te impactou quando você trabalhava lá? Eu acho que eu sou uma pessoa que sou impactada diariamente. Eu gosto muito de ser movida pelas pessoas. E eu acho que isso é muito importante na sociedade, ainda mais para trabalhar com serviço social. A gente precisa se sentir movido, né? Então, muitas coisas me moviam, assim. Quando eu vinha para cá, eu estava lembrando de uma história, assim, né? Muitas pessoas da casa eram angolanas. Era muito de época, assim, mas numa época específica a gente atendeu muito imigrante angolano. E tinha uma menina, a gente recebeu, assim, ela tinha uns 19 anos, e ela veio com 3 irmãos, assim, muito novinhos, tipo um de 7, um de 6 e uma de 3, 4 anos. E ela chegou sem saber se a mãe dela estava viva, sem saber como a família dela estava. E a gente ficou atendendo ela por uns 2 meses. Foi muito difícil conseguir documentação, porque a gente precisava comprovar que ela era irmã dos meninos. E aí tem todo um processo para comprovação. E a gente foi tentando. Quando a gente conseguiu a documentação, que ela já estava quase no processo, assim, já estava trabalhando, ia conseguir a casa dela, a mãe dela chegou. E a gente recebeu. E a gente não sabia que ela era a mãe dela. E aí, quando eu fui colher a história da família, e ela foi contando que ela ia procurar a filha dela, que tinha chegado, que ela não sabia, a gente falou, peraí. Vamos entender qual é o nome dela. E aí a gente foi entendendo que elas... Foi ligando os pontos. Nossa, que bonito. Deve ter sido muito difícil para elas nesse momento, né? Com certeza, sim. Nossa. E é isso, né? O refúgio é esse momento que a família não sabe de onde, tipo, para onde ela vai, como ela vai chegar lá. É um momento, eu acho que parece até desesperador, né? Você precisa sair para sua vida, para se manter vivo, você precisa sair de onde você tá. E aí isso incide em várias coisas, né? De você deixar a família, de você não saber como você vai chegar, se vai ter lugar para você ficar. Sim. Nossa, deve ter sido muito difícil. Bom, e agora falando um pouco sobre a crise geopolítica. Qual que é a ligação da crise dos refugiados com a crise geopolítica? Eu acho que é intrínseco, né? Quando a gente está falando de geopolítica, a gente está falando desse momento em que a gente inventa essas fronteiras e começa a entender o mundo como ele é, com todas as suas questões políticas. Logicamente, tem muitos países, alguns, né, países que criam essa questão de globalização e incidem sobre isso, que estão envolvidas em muitas questões geopolíticas, e principalmente nos atritos, né, nas disputas políticas que têm territoriais nesses países, né? A gente observa hoje em dia que já está, né, há muito tempo a Rússia e a Ucrânia, que tem muitos países que têm interesses políticos e incidem sobre essa guerra, né, sobre esse conflito e bancam, né, pagam para que esse conflito exista e continue existindo. A gente teve, em 2021, não sei se você viu, a guerra, né, o conflito que teve entre o Talibã
e os afegãos, que a gente lembra das imagens, né, dos afegãos saindo pelos muros do país para conseguir existir, né, e os países em volta, às vezes, se negando a receber afegãos. E aí a gente tem uma questão do Talibã, quem é que financiava essa organização, como é que ela existiu. Eu acho que hoje em dia a gente tem muitos conflitos acontecendo ao mesmo tempo, né, na Terra. E a gente tem muitas questões de países que acolhem, países que se negam a acolher, como aconteceu na Síria também. Tem até uma imagem muito expressiva, né, daquele menino chegando na praia, não sei se você já viu, que ele está deitado, morto, que ele não conseguiu chegar. E os sírios, a gente teve milhares, né, vários países ao redor ali, na Europa, no leste europeu, que se negaram a receber esses imigrantes, né? E as questões geopolíticas, elas estão, assim, borbulhando. Sim. Necessariamente a gente vive num país num mundo, né, que cada vez mais as pessoas cedem pelo poder, elas anseiam ter mais poder. E como a gente está vivendo num mundo em que quem tem mais poder consegue mandar melhor na sociedade, conseguir, por exemplo, petróleo, que é o caso da Venezuela, né? E a gente acaba entrando em vários conflitos que são muito perigosos e a gente precisa ter muito cuidado. Eu acho que tenho até receio de falar muito assim sobre muitas coisas, porque cada conflito ele precisa ser muito bem estudado. Sim. Porque se você deixa uma coisa passar, é uma questão de poder ali que estava no meio, que você perde, e aí você toma partido de uma questão e às vezes sai pela culatra, entendeu? Entendi. E qual a principal causa dessas crises? Seria a economia do país, a saúde, né, os órgãos públicos? Qual seria a principal causa? Olha, hoje em dia a gente tem vários motivos de refúgio. Tem um refúgio que ele é muito recente, que é, por exemplo, o refúgio climático. Sério? Já ouviu falar? Existe uma estimativa já de alguns pesquisadores que dizem que aqui no Brasil, na América Latina, nos próximos 25 anos, né, até 2050, a gente vai ter 17 milhões de refugiados. Nossa. Só pela questão climática. A gente viu, né? Brumadinho teve uma questão ali que não foi climática, obviamente, mas que teve que as pessoas precisaram se refugiar em outros espaços. Sim. Felizmente, o Brasil é um país muito grande, então as pessoas não precisaram sair daqui. Mas a gente tem a questão da Venezuela, que é uma questão muito importante para a América Latina hoje em dia. No Brasil, a gente tem 42 mil até 2022, mais ou menos, a gente tinha 42 mil imigrantes venezuelanos aqui. E aqui não era o país que tinha mais venezuelanos na América Latina. A gente está falando de 300 mil pessoas que saíram do seu país por uma questão política, mas que é uma questão histórica, né? Por isso que a gente fala de geopolítica, que começa lá quando eles decidiram optar por desenvolver petróleo. E petróleo é uma questão muito cara para o mundo, né? A gente está falando tudo, né? O celular tem petróleo, essa garrafinha, tudo tem petróleo, né? Hoje em dia. Então, é uma questão muito cara. Principalmente para os países que a gente vê como os Estados Unidos, como a China, como a Rússia, que pretendem ser ter um monopólio do petróleo, né? E esse país sofreu muito embargo, sofreu muito com invasão de outros países que investiram até em armamento e até em polícia, né? A gente tem um histórico de invasões da Rússia no país com armamento e com policiais, assim, né? Com força armamentícia lá dentro. Nossa. Então, os países do Oriente Médio também, a gente vê, de novo, o petróleo, né? É sempre uma questão muito sobre dinheiro e força, né? Então, qual é o interesse do momento? O que eles estão procurando, né? Eu acho que é sempre muito perigoso. E tem outras questões também, né? Sobre muitos grupos. A gente teve, né, agora, na faixa de Gaza, toda aquela questão com Israel e a Palestina, mas que, na verdade, os palestinos não tinham muito controle sobre o que estava acontecendo, né? Porque era o grupo que estava, né, indo contra Israel e Israel meio que medindo forças contra o grupo e eles foram criando esse embate até que chegou quase, né, estourando, matando milhares de pessoas e acabando com a vida de muitas pessoas. Então,
as questões geopolíticas, elas precisam muito ser estudadas e a gente não pode falar de forma muito rasa sobre elas, porque geralmente elas são muito profundas. E aqui no Brasil, a gente vê que muitas pessoas saem lá do Nordeste, vêm para São Paulo, para o Rio de Janeiro, são por conta dessas questões geopolíticas ou não? Dentro do Brasil são outras questões? Também, eu acho que no Brasil a gente foi, historicamente, criando movimentos de êxodos, né? Que a gente vai chamando assim, né? A gente teve ali na época da industrialização o desenvolvimento muito do Sudeste, pouco investimento, isso é muito envolvido com a política, né? Pouco investimento em estados do Nordeste e Norte do país, que foi, né, deixado de lado e tudo mais. A gente tem uma questão lá nos anos 90, que é a fome, né, dentro dos países, assim. Existe uma reportagem muito antiga que saiu no Jornal Nacional, né, que falava sobre a questão da fome e sobre locais no Brasil que a gente tinha uma incidência grande de pessoas com nanismo devido a algumas questões de falta de nutrição. Caramba. Nossa, não fazia ideia. E aí várias outras questões, né? Aí a gente pode ler também um cara que fala, tem um livro chamado Geografia da Fome. E aí ele vai falando sobre como a falta de política pública nesses lugares fez com que as pessoas estivessem morrendo, né? Então, realmente, a gente chegou há muito tempo atrás nesse espaço que as pessoas migravam para o Sudeste em busca disso, né? Hoje em dia, a gente não pode mais dizer isso com certeza, assim. O país desenvolveu demais, a gente teve mais investimento. Obviamente, o Sudeste acabou criando um estigma sobre o Sudeste, de que ele teria o dinheiro, de que aqui teria tudo. E aí a gente precisa também romper com esse estigma, né? Ter mais investimento nos outros estados para a gente conseguir ampliar melhor, ter também, né, valorizar também as culturas que a gente tem em outros lugares e não cair nesse estigma também de que lá as pessoas morrem de fome. Isso não existe. Sim. E muito se fala sobre isso, né? Que lá não tem emprego, todo mundo morre de fome. Isso não dá para existir essa fala mais, né? Sim. Isso é um preconceito muito grande. E a gente no Brasil, a gente sabe que aqui é um país que tem muito preconceito e aquele preconceito muito velado também, Sim. né? E é muito perigoso a gente cair nesse lugar. Sim. E no apoio internacional, na sua visão, o que a comunidade internacional pode fazer para ajudar, que ela tem feito para enfrentar tanto a crise dos refugiados quanto a crise geopolítica? Existe um pacto global agora, né? O Pacto Global, ele foi assinado por vários países e ele tem 23 objetivos. Né, minimizar os fatores que levam as pessoas a deixar os seus países de origem, garantir os imigrantes que tenham documentação adequada, facilitar o recrutamento justo e ético, reduzir a vulnerabilidade na migração, combater o contrabando de imigrantes e o tráfico de pessoas. Isso é uma coisa muito importante. Nossa. Porque aqui no Brasil e em vários outros países a gente tem um tráfico de pessoas muito grande acontecendo. E né, em todos os países a gente sabe que tem o trabalho análogo à escravidão. A gente não chama mais de escravidão, né? Porque geralmente esses trabalhos são remunerados, mas eles são mal remunerados. As pessoas trabalham mais de 16 horas por dia, moram nos lugares em que trabalham. E, enfim, né? A gente pode continuar esse papo aí também. Mas dentro desse pacto global, a ideia é que a gente extermine esses motivos para as pessoas precisarem sair, que elas migrem porque elas querem conhecer outros lugares, que elas migrem pelo direito de estar em outros ambientes e não porque elas são obrigadas a sair dos lugares que elas se sentem em casa. Sim, tipo, fugindo dos lugares que elas vivem, né? É muito triste falar sobre isso. E no Brasil, como você avalia as políticas públicas de acolhimento e imigração? No Brasil, a gente tem uma política muito grande já. Ela começou no início de 2014, quando realmente estourou ali tanto a questão da Venezuela quanto da Síria. A gente foi recebendo as pessoas. Teve também teve uma questão também aqui na América Central, que também foi muito importante. E a gente foi recebendo muitos migrantes, né? Dentro disso,
o Brasil começou a olhar mais para esses imigrantes e pensar em políticas. O Cefras, ele abre exatamente em 2014, com a Casa do Imigrante. Aí, São Paulo começa a pensar que precisa, como a gente tem o CRAS, precisava de um serviço específico para a pessoa imigrante. Aí abriu o CRAI e o SIC. O SIC está na Barra Funda, o CRAI está também numa região central, que é ali no Bexiga. Sim. E os dois, eles são muito importantes, né, para aqui para São Paulo. Quando o imigrante chega, geralmente, de outros países de avião, é aqui que ele vai chegar, geralmente. Mas a gente tem também um grande programa lá no Pacaraima, que chama... que faz esse acolhimento, né, das pessoas imigrantes, e eles têm todo um processo. Então, o imigrante vai chegar lá, vai conseguir atravessar a fronteira, entrar no Pacaraima, ele vai ser acolhido, e depois de todo um processo de documentação, de acolhimento, que ele vai se estabelecer, tem a interiorização. Esse imigrante, ele pode escolher para onde ele vai. Às vezes, ele sai de Pacaraima já com trabalho. Nossa, que bom. Já com tudo organizado para ele conseguir viver no país sem se preocupar com a subsistência dele. Então, não é muito burocrático esse processo. Tem suas burocracias. Sim. Né? Mas eu acho que existe um trabalho muito cuidadoso da Acnur, principalmente, né, das organizações da ONU, para os imigrantes, que a gente chama de Acnur, para cuidar desse imigrante quando ele chega. E aí, como a situação mais séria do Brasil hoje em dia é a Venezuela, que essas pessoas estão chegando e elas precisam ser acolhidas, tem esse trabalho todo cuidadoso para que você não volte a ficar em situação de rua, né? Porque o acolhimento, ele não pode ser para sempre. Você precisa ter uma autonomia, você precisa sair de lá e conseguir morar, viver a sua vida. Então, tem todo um trabalho para que isso aconteça no tempo necessário, né? No tempo certo, para que a pessoa tenha uma vida plena. Nossa, e é um trabalho muito bonito, né? Sim, e muito necessário. Sim, Muito necessário. E qual que é o papel principal da sociedade civil? Como as pessoas podem ajudar? Quais iniciativas que podemos tomar? Eu acho que uma coisa muito importante, eu estava falando há um tempo atrás das pessoas que fazem trabalhos análogos ao de escravo, né? Isso é uma coisa que a gente pode ajudar muito. Principalmente, assim, em vários locos de São Paulo, a gente tem muitos locais que a gente sabe que são locais estranhos, que você percebe que as pessoas estão trabalhando ali, elas não saem de lá, entendeu? E dá para observar, assim, e às vezes acontece, por exemplo, de costuras, né? Sim. A gente vê muito acontecendo isso dentro da área têxtil. E aí, se você observa que tem um lugar que é estranho, que você tá percebendo que as pessoas estão trabalhando ali, elas não saem de lá, tem um site que é IP. Posso passar o link para você divulgar. E você pode entrar lá e denunciar o que está acontecendo. Você pode ir lá, fazer a denúncia, e é tranquilo, assim. Eles recebem denúncias diariamente. A Repórter Brasil, junto com a CIA também, tem um programa que chama Escravo Nem Pensar, que eles fazem o acolhimento dessas pessoas que saem desses locos de trabalho para, né, depois, né, voltar à vida e tudo mais. É muito difícil, porque, como eu falei, hoje em dia esse trabalho é remunerado. Então, a pessoa que sai dessa situação, que é muito vulnerável, ela sente, às vezes, a necessidade de voltar para trabalhar, porque ali ela tinha um dinheiro. E, às vezes, não é o dinheiro que ela vai conseguir nos subempregos que tem na sociedade, né? Sim. E é muito importante a gente abrir isso também. A sociedade civil precisa também se organizar para abrir cotas, né? Da mesma forma que a gente hoje em dia tem cotas de trabalho para pessoas trans, para pessoas negras, a gente precisa de vagas específicas para as pessoas imigrantes. Sim. Porque trabalhando lá, a gente observa que os trabalhos resguardados aos imigrantes, aos refugiados, são subempregos. E às vezes tem muito esse preconceito da empresa, né, para contratar um refugiado. Sim, e assim, são pessoas formadas, são pessoas que
sabe, saíram dos seus países por uma necessidade política. Mas elas têm toda uma história que elas viveram no país delas, que precisa ser respeitada também, né? Hoje em dia a gente tem algumas universidades, isso é legal falar também, que já tem bolsas específicas para refugiados. Nossa, que legal, não fazia ideia. É o caso da UFABC. A UFABC todo ano abre vagas específicas e aí os imigrantes refugiados também podem se inscrever e é maravilhoso o programa deles. E é voltado mais para ciências sociais, mas tem engenharia também, tem outros cursos. E eles têm vagas específicas para os migrantes. Nossa, que legal. E falando um pouco dessa área de estudo, trabalho, com sua experiência no Cefras, você poderia contar um pouquinho pra gente como que você viu assim que o trabalho mudou a vida de alguma pessoa refugiada que veio pro Brasil? Já aconteceu algo assim com você? Ai, muito, assim, né? A gente tem várias histórias, né? Se você pega ali o pessoal que está no Conselho do Migrante, eles são pessoas que vieram para cá, às vezes até desesperançosas, né? Porque, pô, a gente tem advogados, tem pessoas, sabe, que tinham toda uma estabilidade no seu país, vieram para cá, assim. Mas se eu falar uma história, assim... A que mais marcou? Ai, acho que teve uma menina, Madalena, maravilhosa. Ela não mora mais no Brasil, mas ela chegou aqui com 16 anos. Eu acompanhei o caso dela, a gente foi, né, trabalhando. Ela virou jovem aprendiz também. Legal. Chegou a trabalhar numa empresa e ela ficou um ano nessa empresa. Ela conseguiu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, se mudou para lá. Hoje em dia ela continua migrante, mas ela agora está num outro país e super desenvolvida. Nossa, assim. que emoção. Imagino como você deve ter se sentido, né? Não, eu vejo hoje em dia, eu fico, meu Deus, vejo no Instagram, eu falo, parabéns. Nossa, que lindo esse trabalho. Parabéns. E, bom, para encerrar, qual a sua mensagem final sobre como podemos construir um futuro mais acolhedor e justo para os refugiados? Eu acho que a gente precisa deixar de lado o preconceito. Acho que a gente precisa começar a pensar mais também nas questões geopolíticas e como elas influenciam na nossa vida, né? A gente tem muitos países que... O caso do Congo, por exemplo, né? Que tem uma parte do seu celular, do lítio, que ele é pego só numa parte específica do país, assim, né? Tem só em um país da África. E aí a gente é uma exploração gigantesca de trabalho, né? A gente precisa conhecer as coisas, né? A gente precisa parar de consumir tudo que a gente consome sem conhecer. Eu acho que isso é o primeiro passo, né? Tipo, de onde vem essa camiseta que eu tô usando, sabe? Onde foi confeccionada as coisas que eu tô utilizando? Acho que é muito importante a gente começar a se questionar sobre essas questões também, pra gente ter um consumo mais consciente sobre tudo, não ter preconceito com as pessoas que estão à nossa volta, saber também lidar com o diferente, com o outro. E entender que não existe nós e o outro. Essas fronteiras, elas são imaginárias. Sim. Então, como você falou da indústria têxtil, às vezes eu vou comprar uma blusa que é muito barata, pode ser que o barato saia caro depois, né? Porque não tem toda essa vigilância de quem está confeccionando essa peça. Ai, com certeza. Hoje em dia, a gente vê roupas assim, né? No fast fashion, nos sites, assim, internacionais. Você não sabe a origem, né? Você não sabe a procedência. E, logicamente, a gente quer consumir, a gente quer ter a roupa do momento, a gente quer estar, né, estiloso e bonitinho. Mas eu acho que é importante também a gente pensar, quem é que fez essa roupa, sabe? Sim. Da onde que veio esse tecido? Esse celular... Quem é que produziu tudo que está nele? E tem um consumo mais consciente de tudo, né? Exatamente. Nossa, entendi. E, bom, eu agradeço muito por você estar aqui hoje. Você abriu muito a minha cabeça sobre geopolítica, crise dos refugiados. E imagino que a cabeça de todos você deu, assim, uma explosão. E eu agradeço muito por você dividir todo o seu conhecimento com a gente. Foi muito importante essa conversa aqui. E para vocês que nos acompanharam até aqui, fiquem ligados nas redes sociais do SBET, que a gente vai ter mais conteúdo sobre a Semana Pedagógica do SBET. Até a próxima!